Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, de volta ao Viva Voz. Seja muito bem-vinda de volta, Vera. Olha, eu e Carol cortamos um dobrado aqui, sentindo a sua falta também, mas os ouvintes queriam cancelar suas férias. Cadê Vera que não tá aqui? O mundo pegando fogo. Olá, Carol. Olá, Débora. Olá, ouvintes. Eu também estava com saudade, mas confesso que eu não pensei em cancelar as minhas férias, apesar de eu ter percebido que não era só o verão europeu, o mundo também estava pegando fogo, viu? Brincadeira, hein, Vera? 88 dias de férias, minha amiga. Bem-vinda de volta, hein? Rapidinho, deixa eu trazer aqui só duas mensagenzinhas de ouvintes aqui, tá? O Eduardo de Uberlândia, 15 dias de abstinência do Viva Voz. Foram 3 semanas, tá? Não foram 15 dias, não. Foram 3 semanas. Em minha defesa, foram 18 dias. Né? Durou 2 semanas e meia. E o Charles Lucena, de Recife, estava super ansioso pelo retorno do Viva Voz, já deixou aqui uma sugestão de música, Geni e os Zeppelins, que o Trump está tratando o Brasil feito a Geni, da música do Chico Que bom Buarque. que não era nada referente a mim. Obrigada aqui. São Ficou muitas assustada. Eu falei, opa. São muitas as mensagens, mas li aqui 2 só para demonstrar o carinho do nosso ouvinte com a sua volta. E vamos lá, porque tem muito trabalho, tem muita coisa para você analisar. A gente já começa por Brasília. Samantha Klein traz aqui as tratativas e tudo que tem sido feito aí para tentar uma negociação frente ao tarifaço que deve entrar em vigor na próxima sexta-feira, se não houver um acordo. Oi, Samantha. Oi, Débora, Vera, bem-vinda. Carol também. Obrigada. Olha, é essa semana decisiva de muitos movimentos, mas pouco retorno até o momento. Inclusive, o presidente Lula mudou o tom hoje e pediu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reflita a respeito da importância da relação com o Brasil. Lembrando ainda que Lula disse que foi num evento no Rio de Janeiro, ele disse que a ameaça dessa taxação em 50% é muito triste, considerando esse relacionamento entre os dois países que tem mais de 200 anos, e também lembrou que o Brasil não costuma ter qualquer contencioso com qualquer país que seja. Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Tenho dito o seguinte, com muita tranquilidade, o Brasil quer negociar, nós não temos contencioso com ninguém. O chanceler Mauro Vieira está em Nova York, ele participa de uma conferência da ONU e está tentando uma interlocução também com autoridades em Washington. O objetivo é buscar uma negociação pessoal, porém o Itamaraty ainda não tem uma sinalização da chancelaria americana. Quem vem falando bastante também é aquela comitiva de senadores, 8 senadores, que estão nos Estados Unidos. Hoje, mais cedo, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, disse que vê com uma expectativa positiva essa missão, apesar das dificuldades. No entanto, ele sinalizou que dificilmente haverá um adiamento do prazo do tarifaço, até porque o secretário de Comércio Exterior dos Estados Unidos, o Howard Lutnick, disse ontem que não tem chance da ocorrência de uma extensão desse prazo de negociação, que inclusive é um dos principais pedidos dos industriais, dos empresários brasileiros. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trade, afirmou que a missão tem como objetivo fundamental abrir uma frente de conversas com parlamentares, com empresários norte-americanos e tentar fazer essa conversa ecoar na Casa Branca. Distensionar essa relação entre o Brasil e os Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar. A partir do momento que a gente conquistar isso, eu penso que a missão já vai ter o seu primeiro ponto no sentido de proporcionar ambiente e caminho
para que quem tem a prerrogativa de negociar, que não somos nós, e sim o governo federal, possa assim fazê-lo. E o presidente Donald Trump disse hoje que poderá implementar uma tarifa geral entre 15% e 20% sobre as importações para os Estados Unidos provenientes de países que não tenham negociado acordos comerciais separados, segundo uma reportagem da CNBC. Ainda que não haja ali uma abertura por parte do governo brasileiro, é claro que isso dá uma certa esperança em termos de possibilidade de negociação, ainda que, por enquanto, as questões estejam ainda na estaca zero. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. O vice-presidente Geraldo Alckmin fala nesse momento, inclusive, sobre esse tema. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, mas diz que está negociando neste momento, né, Vera? E também um dos senadores que faz parte desse grupo disse que o líder do governo, o senador Jacques Wagner, está tentando articular uma conversa direta entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump. Qual que é o clima? Mais de otimismo, de pessimismo, meio termo, ninguém sabe? Eu acho que está mais para ninguém sabe, Débora, mais para incerteza mesmo, pela maneira pouco clara, pouco transparente, até pouco racional com que o presidente norte-americano tem conduzido toda essa questão das tarifas, não só referentes ao Brasil, mas a todo mundo. Eu acho que passadas aí essas semanas, desde que ele anunciou o tarifaço para cima do Brasil, fica muito claro agora que não se trata apenas de uma questão política, ou seja, o Trump defendendo Jair Bolsonaro e até buscando evitar um paralelo entre a situação judicial do ex-presidente brasileiro e a dele próprio, que não chegou a ser punido pelo Capitólio. Tem questões comerciais e econômicas bastante óbvias também colocadas na mesa, com toda essa cobiça que existe por parte dos Estados Unidos de ter acesso a minérios raros, a minérios críticos, nos quais o Brasil é muito fértil, um produtor muito importante. Então, o Brasil tem que tomar muito cuidado nessa negociação. Ela tem de ser feita de forma bastante dura e não pode ceder a esse tipo de chantagem. Mas, claramente, existe um temor, não só do governo brasileiro, mas de todos os setores da economia, de como isso vai nos afetar, de que maneira isso vai atingir a economia brasileira. Politicamente, passadas aí essas semanas, se mostrou não tão ruim para o governo brasileiro, porque conseguiu dar a ele um discurso de defesa da soberania diante de uma clara iniciativa do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores de apoiar algo que vai contra os interesses brasileiros. Então, toda a questão do patriotismo, que sempre foi muito forte no discurso, não na prática do Bolsonaro e dos seus, se perdeu quando ficou evidente que ele colocou os interesses pessoais à frente dos interesses do país. Então, para o governo não foi ruim do ponto de vista político, mas é óbvio que, no que tange a economia, tem muita incerteza e a possibilidade de prejuízos grandes para o país. Tem muita gente tentando ou querendo negociar, né? Mas a impressão que dá é que esses canais de comunicação, de fato, estão obstruídos do lado de lá, né? Tem o vice-presidente Geraldo Alckmin, tem a comitiva de senadores que está nos Estados Unidos, o chanceler Mauro Vieira está por lá. Hoje teve a proposta do governador Ibanez Rocha, ele decidiu convocar o Fórum de Governadores, convidou também o vice-presidente Geraldo Alckmin para participar desse encontro. Não tem data ainda para acontecer, depende da agenda do Alckmin, de todo mundo, mas a ideia é que aconteça ainda nessa semana, antes do tarifaço entrar em vigor. O Ibanez disse que seria a ideia reunir, né, governos estaduais e federal em defesa do Brasil para discutir esse assunto. Não descartou, inclusive, o envio de uma comissão de governadores aos Estados Unidos para dialogar por lá. O problema é o outro lado, né? Aqui no Brasil tem um monte de gente querendo negociar. Agora, do lado dos Estados Unidos, a coisa está difícil, né? Exatamente. Hoje o Trump falou nessa coisa de tarifas entre 15 a 20 para quem não negociou um acordo até sexta, mas não fica claro se o Brasil está nesse bolo ou não, porque tem a circunstância política que ele tinha colocado na carta dele, que vem balizando todas essas negociações e com as quais o Brasil diz que não tem negociação, não dá para ele querer realmente se imiscuir numa questão que não é nem do governo brasileiro, é da justiça brasileira,
e os poderes são absolutamente independentes e autônomos. Então, tem um grau de incerteza muito grande e a gente vai ter de, provavelmente, aguardar dia 1º. Pode ser que aconteça muita coisa e pode ser que não aconteça nada, que ele diga que vai prorrogar mais uma vez esse prazo e que invente qualquer outra coisa. Não tem sido fácil prever o que vem pela cabeça do presidente norte-americano. E o Guilherme Muniz, em São Paulo, tem mais informações aqui sobre o que os brasileiros pensam sobre essa chantagem que o Trump vem fazendo aí com o Brasil. Diga lá, Muniz, boa noite. Boa noite, Débora, Vera, Carol. Pois é, na opinião dos brasileiros, a parte da chantagem que diz respeito ao componente mais político ali envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, para a maioria dos brasileiros isso não vai prosperar, porque quase 6 em cada 10 brasileiros acham que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não vai conseguir reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo pesquisa do Instituto Quest, divulgada hoje, apenas 31% consideram que ele vai sim poder voltar às urnas em 2026, depois da chantagem tarifária da Casa Branca, e 10% não souberam responder. Quando a gente olha no detalhe dos números, os eleitores de Bolsonaro nas eleições de 2022 são, evidentemente, os que mais acreditam num benefício eleitoral ao ex-presidente a partir da interferência do republicano. Mas mesmo entre apoiadores, a opinião é dividida, viu? 46% dos eleitores de Bolsonaro dizem que a pressão terá efeito e 45% dizem que não vai ter. Entre os eleitores, né, os entrevistados que dizem não ter um posicionamento político muito evidente, 57% também acreditam que a investida de Trump não vai limpar a barra de Bolsonaro na justiça. O índice também é majoritário entre os que se dizem mais à direita ou mais à esquerda, mas que fogem do apoio direto a Lula ou Bolsonaro. Esse levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais e os pesquisadores ouviram presencialmente 2.004 pessoas entre os dias 10 e 13 de julho. Débora. Obrigada, Muniz, pelas informações. Bom, Vera, além de tudo isso, essa situação, a situação causada, né, a partir dessa chantagem, inclusive reflete negativamente na própria direita, né? Reflete negativamente na direita. Já tinha havido uma rodada anterior de pesquisa da Quest mostrando que essa situação estancou um pouco aquela queda de popularidade que o presidente Lula vinha apresentando desde o fim do ano passado, mais acentuadamente no primeiro semestre. Deu um discurso ao governo que é mais possível de fazer uma coesão do país do que até o discurso que vinha sendo o principal, o escolhido prioritariamente pela SECOM, pela área ali de estratégia do governo, que era aquele dos pobres contra ricos, que era o assunto que existia quando eu entrei de férias e que rapidamente foi superado e substituído por esse assunto das tarifas, porque isso une, inclusive, setores que votam na direita, que professam ali uma atitude, uma postura e um discurso mais críticos ao governo Lula e que vão ser muito fortemente afetados caso sejam levadas a cabo essas tarifas escorchantes que o Trump está anunciando de 50%. Setor agrícola, por exemplo, vai sofrer fortemente, todo o setor de commodities de exportação brasileiras. Isso dá ao governo uma possibilidade de se aproximar desses setores, porque vão ter de ser anunciadas, caso as tarifas sejam levadas a cabo, medidas para conter o estrago, medidas paliativas. O governo vai vir em socorro desses setores. Essas medidas já estão em discussão pela equipe econômica. Então, pode vir crédito subsidiado, você pode ter um anúncio de redução momentânea de algumas alíquotas de impostos para esses setores que serão os mais atingidos e que podem ter a sua capacidade de exportação comprometida. Isso pode reforçar a exportação desses produtos para outros parceiros, e aí entra estrategicamente a importância da China, do próprio Mercosul, da União Europeia. Então, vão ter de ser buscadas saídas, e essas saídas vão ter de ser negociadas em conjunto entre o governo e esses setores. Então, pode dar ao governo Lula a capacidade de reabrir canais de diálogo que estavam muito interditados, inclusive com esses setores mais arraigados ali na defesa do bolsonarismo, como é o agronegócio.
Eu acho que essa ficha começa a cair em alguns expoentes da direita. Essa pesquisa da Quest pode também ajudar a colocar na cabeça deles que isso pode ter sido um tremendo tiro no pé. A primeira reação de alguns dos bolsonaristas, entre eles, inclusive, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi uma reação que não levou em conta o quanto essas medidas anunciadas pelo Trump e que foram ali, que o Eduardo Bolsonaro bateu no peito e quase chamou para si a responsabilidade, o quanto isso era prejudicial ao Brasil e quanto isso expunha a estratégia de defesa absolutamente pessoal do Bolsonaro. Então, mesmo apoio à tese da anistia, tese do indulto para o Bolsonaro e para os seus apoiadores, tudo isso deve sangrar nas próximas medições de pesquisa, porque as pessoas vão falar, opa, esse grupo político, essa família, os seus apoiadores, está fazendo de tudo o que está ao seu alcance, inclusive prejudicar a economia brasileira, para livrar a cara do Jair Bolsonaro, uma coisa absolutamente pessoal e sem levar em conta os interesses do país. Então, isso é um tremendo tiro no pé. Eu acho que vários desses líderes começam a perceber isso. A situação do Eduardo Bolsonaro já é dada como irrecuperável do ponto de vista político. Se ele voltar ao Brasil, ele deve sofrer também um processo, rapidamente se tornar réu, e vai ter a situação muito próxima da do pai. Então, ele já não é nem mais colocado como, por exemplo, um postulante à presidência da República. Agora começaram a falar do Flávio, voltaram a falar da Michele, porque no clã Bolsonaro, esse que foi para o sacrifício, vou lá e vou resolver a situação do meu pai, se tornou praticamente inviável. Então, é isso. No afã de resolver a situação do Bolsonaro, eles podem ter implodido todo o projeto político, inclusive de encontrar um sucessor para o Bolsonaro no pleito do ano que vem. Você acha, Vera, que o Bolsonaro, a família Bolsonaro, de fato, estão preocupados com esse jogo político? Porque essa análise que você fez, lógico, qualquer pessoa que olhe o cenário, né, e que entenda minimamente de política, está vendo que o cenário é esse. Mas a lógica bolsonarista é diferente, né? Aquela lógica personalista, o Bolsonaro resiste muito a chancelar um outro nome, né, a admitir que ele não será o candidato e a nomear quem será esse sucessor. Daí essa situação na corda bamba aí do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Num dado momento, o Eduardo estava em confronto com o Tarcísio, depois a família deu uma mainada, mas depois voltou a fazer críticas novamente. Então, acho que o Bolsonaro está mais preocupado em insistir, esticar a corda, né, nessa tese da anistia, do que propriamente com a eleição presidencial do ano que vem. Não sei. Mas a lógica bolsonarista é esquisita, né? Mas se você pensar, é porque eles demoraram a entender que isso aí não surtiria efeito nenhum junto ao Supremo, como eu acho que não vai surtir. Em nenhum momento o Supremo vai recuar 1 milímetro que seja em razão dessa pressão, ainda que o Trump leve a cabo essas tarifas. E se você pensar que para, por exemplo, propor um indulto, você precisa ter um presidente do seu lado, aí é um tiro no pé duplo, porque você está diminuindo as chances do seu candidato. Na campanha, isso aí claramente vai ser um assunto. Olha, esse candidato apoiou uma medida que afetou drasticamente a economia brasileira, afetou empregos, afetou a possibilidade do país de exportar produtos. E isso torna o Lula, de novo, muito competitivo num momento em que ele enfrentava vários questionamentos. Por exemplo, agora, diante da possibilidade de se cumprir ou não o arcabouço fiscal, será que o governo vai ser tão cobrado a cortar gastos? Ele pode, por exemplo, vir com um discurso de, olha, estava muito disposto a cortar gastos, mas eu precisei sair em socorro de vários setores da economia, porque os Estados Unidos nos taxaram por meio de uma chantagem com 50% sobre os produtos brasileiros. Então, você coloca em perspectiva uma série de coisas que estavam sendo colocadas na balança até então a favor de uma candidatura do campo da direita. Mesmo o mercado, com todas as suas críticas ao Lula, não vai poder simplesmente manter toda a cobrança por uma austeridade fiscal por parte do governo federal e fechar os olhos para isso, que é algo que prejudique muito a economia brasileira. Então, eu acho que em todos os aspectos que você olha, é um tiro no pé. E se eles estão pensando só ali com os olhos postos no presente imediato,
eles mostram que realmente são muito ruins de estratégia política, porque era evidente que uma chantagem desse tipo não surtiria efeito junto ao judiciário brasileiro. Então, eu vejo com muito pouca possibilidade disso ter algum ganho político, judicial, zero. E político também perto de zero para o Bolsonaro e para os seus apoiadores. Muito bem, a gente faz agora um primeiro intervalo. Na sequência, tem Repórter CBN e voltamos com mais Viva Voz. Vera vai analisar os eventuais ganhos políticos do governo federal com a saída do Brasil do mapa da fome. Viva Voz de volta e vamos a Brasília. Ana Carolina Tomé tem mais informações sobre a saída do Brasil do mapa da fome. Oi, Ana. Oi, Débora. Pois é, após 3 anos, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome novamente. Segundo a ONU, o país voltou a ser classificado fora da zona de insegurança alimentar grave, com menos de 2,5% da população em risco de subnutrição no país. O Brasil tinha saído do mapa da fome lá em 2014, mas entrou em 2021, quando 3,4% das pessoas viviam em situação de subnutrição. O índice permaneceu acima dos 3% entre 2021 e 2023. O presidente Lula disse que os esforços não param. Em conversa com o presidente da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, Chu Dong-kyu, prometeu tirar mais pessoas do risco de subnutrição do país. Agora é preciso um pouco mais de esforço para que a gente possa não ter nenhuma pessoa. E eu estou feliz porque quando você for divulgar os dados no próximo ano, que só entrar o meu mandato 2023, 2024, 2025, posso te garantir que os dados estarão muito melhores. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou que o sistema de segurança alimentar no Brasil salvou a vida de milhões de brasileiros. Prestes a lançar mais uma etapa do Brasil Sem Fome, disse que ainda é possível garantir comida a mais brasileiros até 2030. Apesar da melhora, 7 milhões de brasileiros ainda passam fome no país. O relatório da ONU ainda mostra que 13,5% dos brasileiros vivem em situação de segurança alimentar moderada ou grave. São aquelas pessoas que deixam de comer por causa da renda insuficiente ou precisam fazer ajustes para garantir comida, mas ainda num nível inadequado. Em 2023, esse índice era de 18,4%, mas atingiu o maior percentual em 2020, superando 22%. Volto com vocês, meninas. Obrigada, Ana Carolina Tomé, pelas informações. Vera, apesar de ainda termos 7 milhões de brasileiros passando fome num país que não falta comida, o que falta é acesso, não deixa de ser um trunfo para o governo esse dado. Sim, essa é a causa principal, eu diria, dos governos do Lula, né? Foi com o Fome Zero que ele assumiu o seu primeiro mandato, foi uma das grandes bandeiras. Depois o Fome Zero foi redimensionado, deu origem ao Bolsa Família, juntando esforços que já vinham do governo Fernando Henrique Cardoso, como o Vale Gás, o Bolsa Escola, juntou-se tudo numa política de transferência de renda, que é o Bolsa Família, que hoje é uma política consagrada, que depois de várias eleições, mesmo naquelas em que o PT não ganhou, não se conseguiu excluir. O Bolsonaro tentou até mudar de nome, criou lá o Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial, depois Auxílio Brasil, para tentar desvincular uma marca que é muito forte no governo Lula, mas agora voltou a ser Bolsa Família, instituiu-se o valor de R$600 como um valor permanente, algo que foi colocado emergencialmente pelo Bolsonaro. Depois ele baixou o valor e depois, nas vésperas da eleição, aumentou de novo. Então, agora se reinstitucionalizou o Bolsa Família nos moldes em que ele era. É claro que ainda tem muitos ajustes a serem feitos ao programa. O próprio ministro lançou uma iniciativa toda de combate a fraudes, a desvios, a duplicidades que havia no cadastro. O próprio fato do Bolsonaro mudar o critério de concessão dos recursos desorganizou bastante a rede como ela era, porque antes era por unidade familiar e depois deixou de ser. Então, um programa que foi reestruturado, é um programa já consolidado, com resultados muito comprovados por métricas das mais variadas e que agora tira o país do mapa da fome no momento em que o governo vinha precisando de uma bandeira, e é uma bandeira no campo social, que é o campo em que o Lula é mais forte e no qual ele calca
a maioria das suas políticas públicas. Então, para o governo, isso também é uma boa notícia num momento de tentativa de retomada de popularidade, de capacidade, principalmente, de pautar o debate público, de pautar o debate político, voltar a ter protagonismo na relação com o Congresso. Então, acho que tudo isso ajuda o governo a retomar essa iniciativa, algo que ele vinha perdendo paulatinamente e que chegou ao ponto mais crítico no fim do semestre passado. E tem boa notícia também na outra ponta, né, Vera? Da saída do Bolsa Família, né? Porque quase 1 milhão de famílias deixaram de receber a ajuda do Bolsa Família nesse mês de julho, graças ao aumento da renda. Enfim, as pessoas conseguem emprego, conseguem outras fontes de renda, tem ali um tempo de transição dentro do Bolsa Família, mas se não precisam mais do auxílio, elas deixam de receber. O número de beneficiários caiu de 20 milhões e meio de pessoas em junho para 19 milhões e 600 mil. É a menor quantidade de famílias dentro do programa desde a reformulação em março de 2023. Porque tem muitas críticas. As pessoas ficam dependentes do Bolsa Família, e por isso não querem trabalhar e tal. E esses números mostram que não é assim, né? Exato. Isso daí vem como uma vacina, esse discurso, que é um discurso bem reducionista, de quem não entende que o Brasil ainda é um país com muitas desigualdades e que programas de transferência de renda são fundamentais quando você não consegue reduzir essas desigualdades rapidamente com medidas apenas no campo por exemplo, do incremento da educação, do incremento do emprego, que está acontecendo também. Então, você mostrar que existe uma porta de saída e que ela depende da capacidade das pessoas de proverem uma renda por si só, e que isso só vai ser feito se elas tiverem um impulso inicial, isso também ajuda o governo a contrapor esse discurso que você está mencionando, Carol. Intervalo, a gente faz mais um intervalo. O nosso ouvinte fica com notícias da sua região. E na volta tem Eduardo Graça, que vai falar sobre a situação na faixa de Gaza. E o Viva Voz está de volta, eu também estou de volta. E está com a gente já na linha o Eduardo Graça, nosso colunista das segundas-feiras. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Boa noite. Oi, Edu. Hoje a gente vai tratar com o Edu do agravamento da situação humanitária em Gaza. São visíveis ali as cenas de agonia, de fome da população. E hoje, pela primeira vez, grupos de direitos humanos israelenses subiram o tom e falaram que o que Israel está cometendo em Gaza é genocídio. Edu, qual que é a importância desse posicionamento desses grupos? E isso pode mudar alguma coisa no cenário das sanções que Israel está impondo? Olha, Vera, a importância é grande, porque são duas organizações muito respeitadas de direitos humanos sediadas em Israel, a B'Tselem e a Physicians for Human Rights. E além de usar a palavra nosso genocídio, elas disseram que a comunidade internacional tem o dever legal e moral de impedir esse genocídio. A diretora do B'Tselem, que se chama Yuli Novak, tratou da importância, inclusive, de se usar a palavra genocídio, mesmo antes da resolução do processo que a gente sabe que corre lá na Corte Internacional de Justiça. Ela argumenta que não se trata apenas de um preciosismo semântico, e que a palavra genocídio carrega não só o aspecto legal, mas também escancara os aspectos políticos e sociais em torno do que está acontecendo lá em Gaza. E que diz respeito a Israel, a Gaza, mas a toda a humanidade, ou seja, a todos nós. Nos relatórios publicados hoje pelas duas organizações, se destaca o fato de Israel ter, abre aspas, atacado civis em Gaza apenas pelo fato deles serem palestinos. E também relata que nesses quase 2 anos de conflito, que a gente tem que lembrar que foram iniciados com aquele ataque terrorista do Hamas a Israel, que causou a morte de mais de 1.100 cidadãos israelenses em outubro de 2023, os danos causados pelas Forças Armadas israelenses à sociedade palestina foram, de novo, abre aspas, gravíssimos e, em certos casos, irreparáveis. Agora, o fato deles serem relatórios de grupos de direitos humanos de Israel aumenta significativamente a pressão interna que já vem crescendo, né, na sociedade israelense sobre o governo Netanyahu, que, é importantíssimo lembrar, refuta a classificação de genocídio e afirma que luta uma guerra de autodefesa e de preservação do Estado judeu. Só que essa pressão pode sim ajudar na busca de um cessar-fogo.
Inclusive, essa pressão aumentou por parte da oposição, né, Edu, contra o Netanyahu. Hoje também ouvi que os veículos de imprensa israelenses passaram a dar mais espaço para essa situação em Gaza. Com mais essas pressões, a situação pode mudar de alguma forma? Pois é, Débora, hoje, assim, a gente não sabe até que ponto isso foi coincidência ou não, mas hoje o líder da oposição, o principal líder da oposição a Israel, o Yair Lapid, também subiu o tom e fez uma declaração assim duríssima. Ele ressaltou que o governo israelense precisa garantir, de uma vez por todas, que não há fome em Gaza, ou o país corre o risco de enfrentar sanções até dos seus aliados. Ele foi no coração da questão para a sociedade israelense, afirmando que, abre aspas, assegurar que as pessoas em Gaza não estão morrendo de fome reflete os valores do povo judeu, fecha aspas. E ele pediu ainda o fim da guerra, que ele classificou como sendo um desastre total, mas não só para o Hamas e para os palestinos, né? A gente sabe que o número de mortos está se aproximando de 60 mil pessoas, mas pelo aspecto moral, para Israel também. O Edu, o Trump está na Escócia, né? Curtindo férias no verão do Hemisfério Norte, passou o dia com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, e o tema central do encontro foi justamente Gaza, né? Então, o objetivo principal do Starmer com esse encontro era justamente que o tema central fosse a crise humanitária em Gaza. Ele queria usar o que cada vez mais, Carol, está parecendo uma influência de fato que ele tem sobre o Trump para fazê-lo pressionar o Netanyahu. E teve uma coletiva de imprensa conjunta mais cedo hoje, em que o Trump não só anunciou a criação de novos centros de distribuição de alimentos lá em Gaza, que seriam comandados por Washington, como reconheceu pela primeira vez que homens, mulheres e crianças estão, sim, morrendo de fome em Gaza, como ele pôde ver nas imagens que chegaram a ele, né, nos últimos dias. O presidente americano, fazendo isso, se distanciou do Netanyahu, que é um aliado muito próximo dele, que ontem afirmou que não existe fome coisíssima nenhuma lá no enclave. Talvez essa pressão toda, e aliás, a gente tem que lembrar que é diretamente ligada às imagens de Trump, e que nós também conseguimos ver, só acontece por conta do trabalho de colegas nossos jornalistas que também estão passando fome em Gaza nesse momento, como revelaram as agências de notícias de uma forma inédita, aliás, sobre as suas próprias equipes nesse fim de semana, dizendo que elas estão trabalhando em condições desumanas lá. Talvez essa pressão toda tenha algum efeito emergencial na diminuição ali do número de pessoas perecendo por fome. E a gente está falando perecendo por fome na plena costa do Mediterrâneo, o mesmo mar que banha ali alguns dos países mais ricos do planeta, né? Agora, só um cessar-fogo e um envolvimento maior da comunidade internacional, especialmente dos Estados Unidos, pode, de fato, resolver o problema. Foi isso que Starmer pensou nessa investida hoje na Escócia. E aí é curioso, Carol, essa ascendência dele, né? Que é um político de um partido esquerdista, o Partido Trabalhista, sobre o Trump, né? E contam fontes do Partido Republicano que ela começou logo quando Starmer, muito espertamente, entregou uma carta do rei Charles com um convite a Trump para algo inédito, que seria uma segunda recepção de chefe de Estado para um político americano em Londres, que deve acontecer agora em setembro, para ele e para a primeira-dama Melania, com castelo, carruagem, chá. Esse soft power do deslumbre parece estar funcionando. Não sei se dá para a gente pensar de ficar essa dica para o Brasil, né? Que a partir de sexta-feira deve sofrer aí sanções impostas por Washington nesse tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros no mercado americano. É isso, a gente fica por aqui. Eduardo volta na próxima segunda-feira com mais política internacional. Obrigada por hoje, Edu. Beijo, boa noite, gente. Beijão. Até, Edu. E já está de novo com a gente aqui no estúdio, o Muniz. Vai falar do evento Diálogos o Globo, que marca aí as comemorações pelos 100 anos do jornal. Hoje a gente abriu um ciclo de debates no Globo, fui eu que mediei. E o Muniz vai trazer as principais informações aqui para a gente de um debate que reuniu o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. É isso, Vera. E começando pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSD, ele falou um pouco sobre essa conduta do deputado federal Eduardo Bolsonaro com relação ao tarifaço de Donald Trump, né, incentivando ali essas sanções, retaliações
do governo norte-americano contra o nosso país e ele classificou a conduta do deputado federal como imperdoável. Nesse debate aí que você mencionou, que você conduziu como parte das comemorações pelos 100 anos do Globo, e Leite atribuiu a ameaça de Trump a uma conduta anti-americana também do presidente Lula, por questionar o poder do dólar como moeda usada no comércio internacional, essa conduta toda junto aos BRICS. Então ele fez essa ressalva, essa pontuação, mas fez principalmente críticas mais intensas ao deputado federal que articula a anistia ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e coloca como condição essa anistia para que as tarifas não sejam aplicadas. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. Para o Brasil, especificamente, a gente tem esse componente adicional de uma carta que o presidente Trump colocou com uma vinculação política de um assunto interno do Brasil. E isso não pode ser admitido, acho que tem que ser muito claro isso, né? Não dá para admitir, e aqueles que atuam por isso, né? Notadamente da família Bolsonaro, está lá o deputado Eduardo Bolsonaro atuando, pelo menos verbaliza que está atuando para isso, é inadmissível, é imperdoável o que estão fazendo em relação ao Brasil. E aí o outro participante desse debate, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele tentou trazer uma visão um pouco mais ampla de tudo isso que está acontecendo nesse momento, porque ele avaliou que a política brasileira deixou de ser capaz de construir consensos, como, segundo ele, conseguia fazer décadas atrás, com relação a políticas que eram importantes para o país, para o avanço do país. E ele diz que o Brasil passou a ver o adversário como inimigo, né? Os políticos brasileiros, na verdade, passaram a tratar os adversários como inimigos. E, segundo ele, no contexto agora das tarifas, quem se prejudica com tudo isso é o Brasil todo. Isso tem se mostrado já, 10 anos, algo impraticável, né? Virou um jogo, não é mais adversário, é inimigo. Como é que eu faço para destruir esse inimigo? E, nesse caso, essa destruição do inimigo passa por algo impensável. Um tempo atrás, quero dizer, olha, tem uma força política local, doméstica, operando contra os interesses do Brasil para destruir esse inimigo. Só que acaba de inimigo o Brasil. Quem sai perdendo com essa história é o nosso país. E aí, olhando adiante, ainda sobre toda essa questão, o governador do Rio Grande do Sul cobrou que o governo Lula tenha um bom senso e equilíbrio para conseguir negociar as tarifas com a Casa Branca antes do dia 1º de agosto, quando elas passam a valer. E o prefeito do Rio, que é aliado de Lula, defendeu que o Planalto reforce o multilateralismo com intensificação também dos debates nos fóruns internacionais, algo que o Brasil fez recentemente, né, levando críticas ao tarifaço até a Organização Mundial do Comércio. E os dois criticaram o fato do ex-presidente Bolsonaro e de aliados dele condicionarem o apoio a candidatos de extrema-direita ou de direita a um indulto em caso de condenação de Jair Bolsonaro, mais um gesto aí desse grupo político criticado pelos dois participantes desse debate. Vera. Obrigada, Guilherme Muniz. É isso, foi a abertura desse ciclo que vai ter pelo menos ainda outras 2 mesas. A ideia é reunir políticos de diferentes gerações, diferentes lados do espectro político e propor isso que eles mesmos reconhecem que é cada vez mais difícil no Brasil. Um debate de ideias, mesmo que divergentes, mesmo que às vezes até muito diferentes, mas com respeito, com civilidade, olhando para o futuro e não circunscrevendo tudo a uma pinimba ideológica, mas tentando aprofundar as discussões olhando para o futuro do Brasil. Esse ciclo faz parte das comemorações do centenário do Globo. Na quinta-feira tem um debate que promete ter mais divergência, porque vai estar de um lado o governador de Minas, Romeu Zema, e do outro o governador do Piauí, Rafael Fonteles, que é do PT. Então aí a gente vai ter 2 visões de mundo mais divergentes. No caso dos 2 Eduardos, além de serem xarás, os 2 são do mesmo partido, então tem menos nuance, eles divergem nessa questão do apoio ao governo Lula, mas no resto eles tiveram muitos posicionamentos parecidos. E na sexta também 2 políticos, inclusive de gerações bem diferentes, porque vai estar de um lado o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e do outro uma jovem liderança que é o prefeito do Recife, João Campos, que é do PSB. Então aí também vai ter muito contraste, muito debate de ideias e ainda tem a possibilidade de, na semana que vem, a gente fazer mais uma rodada de discussões. Então, convido nossos ouvintes a também acompanharem pelo site do jornal, pelo YouTube do jornal, essas discussões, porque eu acho que todos nós
precisamos reaprender a ouvir quem pensa diferente da gente, né? Carol e Débora e Muniz. A gente está num momento no Brasil em que você só quer que reafirmem aquelas crenças pré-adquiridas que você tem. E em muitos temas não é possível ficar só no preto e no branco, tem muita nuance, tem muita questão que é possível você obter consensos. Por exemplo, a questão da proibição de celulares. Não virou um consenso, não é mais uma questão de direita ou de esquerda. Se criou um consenso de que isso é benéfico para a educação. A questão da educação em tempo integral. Acho que não se discute que isso é uma ferramenta de melhora do ensino. Então, eu acho que a busca desses consensos possíveis vai ajudar a gente a sair dessa polarização estridente que a gente vive no Brasil. Estamos com muita saudade do bom debate, né, Carol? Importante que a gente construir consiga... consenso, né, gente? A política retomar. é isso, é construir consenso. Encontrar uma agenda mínima para poder avançar, né? A gente não está conseguindo. Exato. E mesmo nos temas divergentes, né, é possível você trazer divergências com embasamentos e que podem ajudar a desenvolver um bom debate, né? Isso, que não seja com xingamentos, que eu vi que nas minhas férias se repetiram, enfim, essa prática que está se tornando tão comum e que é tão deletéria. E acho que o papel da imprensa é fazer isso, né? Nesse fim de semana a gente teve a edição comemorativa também dos 100 anos do Globo, que a Carol ajudou ali na equipe do fechamento, um jornal de mais de 500 páginas, 14 cadernos, mostrando aí o vigor da imprensa ainda, né? Mesmo em tempos de dificuldade, de modelo de negócio, que a gente sabe que muita coisa mudou, mas eu acho que a gente vive um momento também em que o jornalismo cumpre o seu papel, que é o de aprofundar essas discussões, que é o de trazer as informações realmente embasadas em dados, embasadas em fatos. E acho que o papel de uma instituição centenária como é o Globo, que é o primeiro veículo do Grupo Globo, do qual a CBN também faz parte, se cumpre muito também fomentando esse tipo de discussão. E sucesso total a edição especial, viu? Não consegui a edição impressa na banca lá do bairro, não. Eu assino a versão digital, mas queria guardar a edição impressa. Dormi até muito tarde, cheguei lá, já não tinha mais. Mas eu vou voltar ao Rio para a nova rodada e eu trago um para a Débora na mala, prometo. Eba. Mas até aqui teve gente que não conseguiu, sabia? O pessoal teve que reservar na banca, teve gente que chegou também tarde e não conseguiu o meu garantidinho lá em casa, claro. Claro, merecido. Deu suor ali para fechar. Meu nominho tá lá, gente. Fechar jornal de papel, uma coisa que muitas de nós não fazemos há muito tempo. E parabéns, viu, Carol e todo mundo dessa equipe que bravamente trabalhou nessa edição especial, que ficou lindíssima. Um ótimo trabalho. Muito legal, recomendo fortemente. Quem não conseguir no papel, gente, vê no online, as matérias estão muito legais. O projeto gráfico, assim, lindíssimo, edição de colecionador. Não é porque eu ajudei a editar, não, mas ficou legal. E a gente pegou a música do ouvinte, não? Esquecemos. A gente traz amanhã, prometo. Ó, o Douglas, nosso chefe, tá mostrando ali. Ele tem a edição dele de papel do Globo, tá, gente? Beijo, Vera. Amanhã tem mais Viva Voz. Até. Até amanhã, gente. Tava com saudades. Beijo.